que se acostumou a não conquistar, se acostumou a receber. Tá entendendo? Então, eu sempre digo o seguinte, dificilmente alguém consegue mostrar valores se ele não tiver valores, entendeu? Você precisa primeiro adquirir valores para poder oferecer valores. Então, eu vejo às vezes minha filha, né? Ela tem 22 anos, ela tem uma mentalidade completamente diferente da minha, tá entendendo? Eu, muitas vezes, né? Eu gosto de tudo que você possa imaginar, eu acho que de tudo aquilo que você gosta, eu também gosto, tá entendendo? Só que eu controlo meus egos, eu não perco tempo, eu não vou perder tempo, eu não vou ver se... eu não sou contra também. Por exemplo, minha filha de vez em quando vai no show caipira, né? E depois ela se arrepende. Né? Falei, bom, eu já sabia que eu ia me arrepender, para que eu fui? Né? Ela foi há pouco tempo atrás no Jockey Club, ela falou, pai, nunca mais eu vou lá. Eu falei para você, se você for, lá só tem cavalo, tem cocô de cavalo, né, espalhada por todo lado, você vai lá pisar no cavalo. Ah, pai, o senhor é pessimista, o senhor... Tá entendendo? Ainda é uma questão de cultura, né? Você enriquece o teu patrimônio cultural através do quê? Através, né? Se você for pegar pessoas que são pensadores, né? Eles também não iam a shows, eles ficavam escrevendo, ficavam lendo. Então, cada um tem uma natureza, né? Na razão direta que você não precisa conquistar, você extrapola mais e você não domina seus egos. Seus egos passam a te dominar, tá certo? Tudo eu procuro identificar primeiro, né, depois analisar. Então, eu já li bastante, né, sobre, por exemplo, a religião católica. Tem muita coisa na religião católica que é fantasia. Eu interpreto assim, né? Mas os fiéis, por isso que eles são fiéis. Não que eu seja infiel, não. Eu simplesmente tenho coisas que eu não acredito, né? Tá certo? Por exemplo, eu não acredito em estátua. Tá certo? A estátua de um santo é uma estátua que alguém canonizou porque tem interesses econômicos, não é isso? Essa aqui é a realidade. Então, se você for para o espiritismo, ele diz que que existem milhões de almas, né? Então, eu não sei, eu não acredito nisso, tá entendendo? Então, eu acredito no seguinte, eu acredito na fé dos vikings, né? Dos bárbaros. Eles acreditavam em tudo aquilo que o homem não pode fazer. Então, para eles, o sol, a lua, o vento, o mar, eram coisas que alguém de muita capacidade conseguiu fazer e não o homem, tá certo? Então, eles acreditam, eu também acredito nisso, tá certo? Então, eu acredito que há um poder, eu acredito que haja um poder que criou tudo isso, só que eu não sei quem é, tá entendendo? Mas eu acredito nesse poder. Olha, eu de vez em quando, não querendo criticar absolutamente, mas de vez em quando eu costumo assistir o jornal da noite, da Globo. E de vez em quando eu vejo uma moça lá fazer umas recomendações, Deus do céu. Quer dizer, são coisas que, parece que acho que o banqueiro falou para ela, fala isso, tá entendendo? São coisas ridículas, né? Eu acho que o cidadão ele tem que se empenhar de alguma maneira, porque ganhar é uma questão de conquista. Você ganha uma guerra, ou você ganha alguma coisa, ganhar dinheiro também é uma questão de conquista, tá certo? Então, se você for fazer uma análise muito profunda, né, você vai concluir o seguinte, o que eu já concluí. Posso estar errado, mas eu concluí isso. O advogado, ele vai estudar direito para trabalhar de graça? Não. Ele vai estudar direito para poder usar a profissão dele e ganhar dinheiro. O médico é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. Então, todos nós temos um objetivo. Não é o objetivo solidário, humanista, não. Ninguém tem. Se você não pagar teu plano de saúde, o cara não te atende, tá certo? Ele deveria te atender, porque ele é médico, ele jurou por Deus lá, por não sei quem, que ele tinha que fazer essa obrigação. Mas não faz, entendeu? Então eu acho que todas as profissões, elas têm o quê? Elas têm no seu âmago a questão da conquista, tá certo? Ninguém estuda nada se não for para ter o quê? Um objetivo de resultado.
E no mercado de ações também é assim, tá entendendo? Só que no mercado de ações é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Você não precisa ir na faculdade, né? Basta você consultar um bom profissional, pronto, acabou. Você está feito. O Brasil é um país pródigo em crises, não é? Isso em razão do quê? Em razão da mediocridade dos nossos dirigentes. Os nossos dirigentes, eles são especialistas em gerar crises. Vou te dar um exemplo simples. Em setembro de 2012, a Dilma montou uma medida provisória, pretendendo, com aquela medida provisória, reduzir o custo da energia elétrica por decreto. Isso é ridículo. Mas ela gerou uma crise fantástica no setor de energia elétrica, né? Eu não sei por que ela fez isso. Ela deve ter tido alguém que falou para ela, não, faça isso que isso aí é bom. Então, o camarada que é o quê? É um medíocre, não é isso? É um cara medíocre, um cara que não é um gestor, tá certo? É um camarada que ele vê as coisas de uma maneira que não é a mais real, a mais positiva. Ele vê de uma maneira fantasiosa, não é isso? Porque você reduzir custos por decreto só se for assim por um milagre, não é isso? Você tem que ter o quê? Você tem que ter um procedimento, planilhas, enfim, né? Então, eu acho que as crises aqui, elas são motivadas pela incompetência dos nossos dirigentes. E como? É simples. É só não comprando ações desses incompetentes, né? Essa é uma das coisas que a gente avalia. Dentro dos fundamentos que a gente avalia para comprar uma ação, tem a figura do gestor, não é isso? Tem a figura do gestor, do histórico, enfim, tem uma série de fundamentos aí que a gente... Mas a figura do gestor, a figura do comprometimento dos controladores com a empresa, né? Entendeu? A Unipar é um exemplo que eu acabei de dar aqui. O cidadão, ele tem 26% da empresa e ele quer comprar o resto, ludibriando a todos nós, né? Tá certo? Até isso ele não foi inteligente, na minha opinião. Olha, eu acho que tudo depende de como você interpreta a crise, né? Eu estou permanentemente em crise. Para mim, eu me satisfaço quando o meu recurso não está em crise. Tá entendendo? Para o meu recurso não estar em crise, quem está em crise é a economia. Quando a economia está bem, quem está em crise é o meu recurso. Por quê? Porque eu não posso comprar barato. E a minha filosofia é de parceria. Então o parceiro, ele compra para ficar, ele não compra para vender. Você veja bem, por exemplo, o dono da empresa, ele não pode vender de 5 em 5 minutos, vender a empresa e recomprar a empresa. Pode. Isso aí é uma figura fantasiosa. Criada por quem? Criada por quem tem interesse que se desenvolva este tipo de procedimento, que se chama Bolsa de Valores. A Bolsa não tem nenhum interesse em criar um investidor. Nenhum. Por quê? Porque o investidor, ele gera pouquíssimos emolumentos. Lamentavelmente, eu acho que nós devíamos brigar para que nós tivéssemos um mercado mais latente, um mercado mais atuante, não é isso? Um mercado que produzisse oportunidade para os investidores, né, adquirirem ações e se sentissem seguros de comprar essas ações.